Olá, eu sou a Tatiana Santos, especialista em correção postural e alívio da dor, e hoje eu vim falar com vocês sobre a nossa torácica, a região torácica, ou também conhecida como dorsal. Nós vamos falar 4 aspectos dessa região. Nós vamos falar como que é a mobilidade dessa região, como que ela funciona biomecanicamente, como ela é responsável pelo empilhamento do tronco, e também vamos falar uma coisa muito importante sobre movimentos que podem ajudar a aliviar quem tem dor nessa região e a melhorar a nossa postura. São essas 4 coisas que a gente vai falar. Então, começando a entender a anatomia da região, são 12 vértebras, é a região mais longa da nossa coluna. São 12 vértebras e lá dessas vértebras torácicas que saem as costelas e se fixam aqui no osso do externo, bem no meio do peito. Então, elas têm uma mobilidade reduzida, as vértebras torácicas, comparando com a cervical e com a lombar, por causa das costelas que se fixam aqui. Então, ela tem uma mobilidade reduzida. E não é comum ter hérnia de disco nessa região justamente porque ela tem pouca mobilidade. Então, onde tem mais mobilidade, a gente tem maior prevalência de hérnia de disco e de lesões no disco na coluna. Na região torácica, como é baixa mobilidade, também é baixo o índice de hérnia. A caixa torácica ela tem pouca mobilidade e ela absorve menos impacto, tem menos pinçamento de nervo, tem menos problemas discais entre uma vértebra e outra, devido à baixa da mobilidade. Por outro lado, as vértebras torácicas, elas que formam uma caixa de proteção junto com a costela e com o externo. Então, elas formam a nossa caixa torácica. E essa caixa de proteção protege os nossos órgãos vitais, como o coração, o pulmão. Ela precisa estar aqui e ela precisa ter pouca mobilidade mesmo para fazer essa proteção. Ao mesmo tempo, tem que ter uma certa mobilidade nas nossas costelas que a gente usa no movimento da nossa respiração. Então, quando eu falo pouca mobilidade, eu comparo a vértebra torácica com a lombar ou a cervical, mas ela não deixa de ter mobilidade, só é reduzida. E aí a gente consegue também ter uma mobilidade das costelas, que se movimentam durante a ins e durante a ex. Essa região, ela tem 2 coisas importantes e características dela, da torácica. Ela é responsável por esse empilhamento do tronco e para manter a nossa postura ereta. E ela também é responsável pela manutenção de uma boa respiração. Então, quando essa curva ela tá assim, ó, lá para trás, está meio corcundinha lá para trás, ou tem alguma escoliose, ela não consegue estar assim na cifose correta, na curva correta, de alguma maneira a nossa respiração fica prejudicada, porque as costelas não vão conseguir se expandir tanto quanto deveriam, e influencia lá no diafragma também, e também vai influenciar nessa sustentação. A gente não consegue o empilhamento correto da nossa dorsal, da torácica, essa região, às vezes ela acaba desabando lá para trás, e aí eu fico o peso disso tudo, lesionando lá a lombar, porque a torácica fica sem sustentação e fica, ó, desabada lá em cima da lombar e ainda fica aquela barriguinha proeminente para frente, o que causa lesão e causa dor também, e também não é bom para estética. Então, esse empilhamento, essa cifose correta da nossa torácica faz a gente parecer mais longilíneo, mais esguio, e fica com aquela coluna e com aquele tronco mais elegante e, o mais importante, mais saudável também. As diferenças dentro da nossa torácica. Acontece o seguinte, com relação à mobilidade, as 7 primeiras vértebras saem as nossas costelas verdadeiras e vem e se fixa direto aqui, ó, por uma cartilagem curtinha, bem pequenininha aqui no externo. A 8ª, a 9ª e a 10ª a gente chama de costelas falsas. Elas saem aqui da torácica e aí quando chega aqui elas se prendem ao externo por uma cartilagem maior, se fixando na 7ª e vem aqui para cima. E as 2 últimas vértebras a gente chama elas de costelas flutuantes, porque elas saem lá das costelas e não se fixam no externo. E as 2 últimas
vértebras torácicas, elas são vértebras de transição para a lombar, então elas também têm características específicas, parecidas com a lombar, mas ainda são torácicas e elas têm mais mobilidade do que o resto, porque as costelas são flutuantes, não estão fixas em lugar nenhum, só tem músculo em volta. Então, temos essas variações de mobilidade dentro da própria torácica. Então, as 7 primeiras são mais rígidas, tem pouquíssima mobilidade. Depois, a 8ª, a 9ª e a 10ª tem pouca mobilidade ainda, mas ainda mais que a parte de cima. E as 2 últimas vértebras torácicas conseguem ter mais mobilidade por serem essas vértebras de transição e pelas costelas serem flutuantes, não estarem fixas a parte óssea nem a cartilagem nenhuma. Então, pensando na mobilidade dessa cartilagem que fica aqui no externo e que faz fixar essas costelas, elas podem aumentar ou diminuir de mobilidade. Então, elas tendem a se enrijecer com o envelhecimento. Então, quando isso se enrijece, essa capacidade de expansão e de voltar na expiração da nossa respiração também diminui. Acaba influenciando na nossa respiração. Então, no processo do envelhecimento, é comum ter esse enrijecimento e é muito bom que se trabalhe essa região. Não só para manter a postura e não ter dor, mas também por essa função importantíssima da nossa respiração. Então, os movimentos que eu vou ensinar também, além de manter essa curva no lugar correto e manter ela no eixo correto, vai ajudar muito nessa função respiratória, que é importantíssimo para qualquer pessoa de qualquer idade, certo? Pensando na respiração, observe o movimento que as costelas fazem. Quando a gente inspira, elas se abrem, igual uma alça de balde, e quando a gente expira, elas se fecham. O movimento da costela está diretamente ligado com a vértebra torácica. Então, elas funcionam num conjunto, tudo funciona numa harmonia. Para ins, todos se movimentam e na ex também. Uma está ligada na outra e uma interfere na outra caso haja algum problema. Então, entre uma costela e outra, e entre uma vértebra e outra, existem músculos pequenos, existem os músculos intercostais que ficam entre uma costela e outra. Existe a musculatura profunda da coluna, que é essa musculatura que dá sustentação, ela fica entre uma vértebra e outra. Então, tudo na nossa região torácica influencia as costelas, as vértebras, a musculatura. Então, tem bastante coisa para a gente pensar, para aprender, para a gente poder começar a trabalhar de uma maneira eficaz com os movimentos, para te devolver esse alinhamento e te devolver uma coluna sem dor. Aí você pode estar pensando o seguinte: já tenho essa corcunda há muito tempo, não tem como melhorar. Já tô velha, já tenho isso desde nova, não tem como melhorar. Eu digo para você que tem. Talvez a sua coluna não fique totalmente reta, mas tem como melhorar a curva, sim, independente da idade. Porque a gente mexe na parte muscular, a gente consegue mobilizar as vértebras, a gente mexe nos ligamentos com os movimentos e tem como realinhar e melhorar essa curva dessa cifose, sim, para deixar de ter hipercifose, que é isso aqui, ou deixar de ter aquela retificação exagerada. Então, para a gente ter uma curva saudável, uma curva que vai dar a sustentação adequada, que vai dar o movimento respiratório adequado, que vai deixar a lombar protegida para não desabar tudo lá atrás, tem como a gente fazer isso, independente da sua idade. Isso é muito importante você saber e você acreditar. Se você fizer os movimentos lá no final, você vai sentir na pele, você vai sentir no seu corpo que isso pode mudar, sim. Outra coisa que você pode estar pensando: eu tenho escoliose e quem tem escoliose tem um lado das costas que fica com uma giba, que fica às vezes um pouquinho mais elevado, assim. Eu tenho escoliose, eu tenho uma giba que ela só é tratada e não dá para ver porque eu sempre trabalho o equilíbrio das massas musculares. Mas quando às vezes a gente sente dor de um lado só e aí incha essa giba e aí começa às vezes a dar dor também para quem tem uma escoliose, esses movimentos vão trazer o equilíbrio das massas musculares de um lado e do outro, o que também vai te dar um alívio grande, que vai ser muito importante para você ter um dia a dia livre de dor, uma coluna bem posicionada e bem saudável também. Então, independente, se você já é corcunda há muito tempo, se você tem uma escoliose há muito tempo,
Se você tem qualquer problema que faz desabar lá para trás, tem como melhorar. Independente se tem muitos anos que você tem ou não, tem como melhorar. E você sente isso no seu corpo quando você faz os movimentos corretos para isso. Então a gente consegue ajudar e muito a melhorar essa postura. Eu vou mostrar para vocês uma dorsal desabada, uma foto de um paciente que eu atendi com a dorsal desabada sobre a lombar. Tirei a foto no início da sessão e no final. E notoriamente dá para perceber a dorsal desabada no início e a dorsal realinhada no final. Em uma sessão, em apenas 1 hora, a gente consegue ter uma melhora muito significativa do alinhamento da coluna. E a consequência do alinhamento é não sentir dor. Não vai sentir mais dor na coluna e vai ter uma postura elegante, saudável e vai se sentir mais bem disposto para realizar as coisas do seu dia a dia. Nessa foto, observa o alinhamento, como que estava a dorsal jogada lá para trás, colocando o peso todo lá em cima da lombar e como ele conseguiu se reerguer e ficar mais ereto. O posicionamento da cabeça mudou. Observa o linear do corpo muda. Chega a mudar às vezes até o alinhamento da perna, quando a gente consegue fazer os movimentos corretos para o que aquela pessoa precisa para realinhar. Vale a pena fazer, vale a pena experimentar. Não tem contraindicação, você pode deitar no chão e fazer. Só é importante você fazer respeitando o seu limite, respeitando o seu corpo, mas faça para você sentir. Então agora eu vou ensinar para vocês 2 movimentos que vão colocar a torácica no empilhamento correto, na curva cifótica correta, da maneira que ela tem que ser, para a gente deixar o nosso tronco mais esguio, mais ereto, não ter aquela corcunda e nem tem dor lá no meio das costas. Então, é importante que você faça sempre dentro dos seus limites, faz respeitando até onde você pode ir. E conforme você vai fazendo o movimento, você vai começar a observar que o corpo vai cedendo por si só. E aí você vai conseguindo cada vez mais. É importante respeitar o limite e é importante sempre você fazer um lado. Observa como tá as diferenças de apoio, de sensação do corpo, para depois fazer o outro lado, certo? Então eu vou deitar aqui e eu vou usar aqui, pro apoio da minha cabeça, que é importante, um tijolinho. Ele tem aproximadamente 2 dedos assim, ó, de altura. Em casa você pode pegar um apoio que tenha superfície dura, tipo um livro ou qualquer apoio que você tenha, que seja duro para apoiar a cabeça. O ideal é que esteja nessa superfície, para a gente também trabalhar essa membrana, essa fáscia que recobre a cabeça, que também ajuda muito. Então, a gente começa deitando de barriga para cima. Observe como está primeiro. E aí a gente vai dobrar os joelhos, colocar o tijolinho. E vamos virar de lado, o tijolinho embaixo da cabeça. Os joelhos ficam bem dobrados e puxados para a barriga. E aí, quando soltar o ar, se desliza tudo que pode para frente. Desliza tudo que pode o braço para trás. O ombro que manda no movimento. Vai. A cabeça acompanha o movimento. A gente vai fazer aproximadamente 10 vezes de um lado, para depois fazer do outro. Observe como a gente afasta a escápula lá da coluna, como mexe nas costelas, como mexe bem lá na curva da dorsal, da torácica mesmo. Parou no meio,
vira de barriga para cima antes de ir para o outro lado. Observa como tá. E aí vamos fazer o outro lado. Vou fazer do outro lado para você ver como que mexe em todas as curvas da coluna. E presta atenção quando você estiver fazendo no seu corpo. Então, você vai observar, depois de fazer esse movimento, que suas escápulas ficam bem mais encostadas no chão e o ombro fica mais aberto, né? Ele fica mais lá na direção do chão, porque muda a curva da torácica, muda a curva da dorsal. O próximo movimento, a gente vai fazer uma torção de toda a coluna, mas você vai sentir também muita diferença na dorsal, porque vai mexer em toda a caixa torácica, só que agora a gente vai fazer o movimento de aproximar a escápula e a curva vai entrar. É muito importante para quem tem hipercifose, né, que é aquela corcunda, para quem tem também escoliose, que tem uma massa muscular desigual de um lado para o outro. Então, esse próximo que a gente vai fazer também, a gente vai usar o tijolinho. Vamos fazer primeiro de um lado, para depois mudar para o outro, certo? Eu vou deitar de barriga para cima primeiro, só para posicionar, para observar como está o corpo. Puxa bem o joelho para a barriga, braços esticados. O braço que está por cima, você vai abrir como se fosse passar a ponta dos dedos lá pelo teto. E vai abrindo lá para trás, ó. E volta. A cabeça sempre acompanha o braço que está abrindo. Acompanha na ida e na volta. Observa a torção que faz em toda a sua coluna e como ó, empurra a cifose para dentro quando você abre e volta. Deixa abrir bem o peito. Fizemos 10. Voltamos de barriga para cima. Observe como tá. Você vai observar que um lado fica todo mais solto no chão que o outro. E você tem diferença até quando você gira a cabeça assim, ó, para um lado e para o outro. Sempre o lado que a gente fez fica mais fácil de movimentar. E agora eu vou fazer lá para o outro lado. As pernas ficam bem dobradas, puxa bem o joelho para a barriga e abre o braço até o seu limite, a cabeça acompanha
Observa tudo que está sendo trabalhado quando você abre, quando você fecha. Também vamos fazer 10 para cada lado. Perfeito. Você vai observar uma sensação muito boa de relaxamento da musculatura da torácica e nessa região das costas e o alinhamento importante da curva. Quando você ficar de pé ou sentado, você já vai sentir que o seu corpo está um pouco mais, ele está mais alongado nesse crescimento axial, o que vai favorecer muito para manter uma postura saudável, uma postura sem dor, para melhorar essa curva. E você pode contar comigo nesse rumo dor na coluna nunca mais, porque tem como a gente viver sem dor.